Muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso de manutenção e instalação de ar-condicionado, ok? Então, olha essa pergunta aqui. Talvez está um pouco distante, mas eu vou depois vou dar uma aproximada a mostrar o que está escrito. O que devo fazer para instalar o split? O que você deve fazer para instalar um split? Entendeu? Então, coisas básicas que você precisa fazer. Primeiro, conhecer a estrutura para o ar-condicionado. Ou seja, você vai conhecer o ambiente onde ele será instalado. Ou seja, você vai precisar conhecer todo o ambiente. Você precisará das medidas deste ambiente. Ou seja, de altura, largura, para poder indicar para o cliente o melhor ar-condicionado a ser instalado. Ou se o cliente já tiver adquirido, você já deixar ele de sobreaviso, se caso ele comprou um ar-condicionado mais pequeno para o ambiente, e às vezes ele quer que refresque. É muito bom você avisar para o cliente, na hora da instalação, depois que você tirou a medida, pelo cálculo de carga térmica, depois eu vou estar ensinando isso, pelo cálculo de carga térmica, tem vários aplicativos já ensinando isso, ok? Tem vários aplicativos, depois eu vou estar mostrando os aplicativos. Também eu vou ensinar o passo a passo, como eu faço para fazer o cálculo de carga térmica do ambiente, para poder indicar ao cliente o melhor ar-condicionado para aquele ambiente que deve ser climatizado, ok? Então, você deve primeiramente conhecer o local. Ou seja, ter a medição de altura, largura, comprimento, para poder continuar a sua instalação. Você pode até continuar a instalação para não perder o serviço, entendeu? Mas já deixando o cliente sobre aviso, esse ar-condicionado está pequeno demais para esse ambiente, ok? E se for maior demais, entendeu? Se o ar-condicionado, se o ambiente está pedindo um ar-condicionado de 12 mil, mas o cliente comprou um de 18, você pode instalar do mesmo jeito, entendeu? Às vezes o cliente quer instalar um de 18 num local que um de 12 mil BTUs resolveria. Segundo, definir o local de instalação do aparelho. Ou seja, você já tem tudo já medido, altura, largura, comprimento, você já fez o cálculo de carga térmica. Agora falta escolher o local para o ambiente, ok? Então você sempre é aconselhado pegar no comprimento, colocar o ar-condicionado no comprimento, é a parte mais aconselhada, mas tem lugares às vezes que não dá, porque o cliente às vezes opta em botar mesmo na largura. Sempre também é aconselhado instalar o ar-condicionado no meio da parede onde será instalado, no meio, esteticamente fica mais bonito, mas algumas vezes não dá, algumas vezes será necessário instalar nos cantos da parede, ok? Que mais na frente eu vou estar explicando alguns cuidados que deve tomar ao instalar o ar-condicionado pelos cantos, ok? Então, você também vai precisar escolher o local onde deve ser instalado. Terceiro, checar a rede elétrica da rede. A maioria dos ar-condicionados, eles são de 220 volts aqui no nosso país. Tem ar-condicionado de 110 volts? Tem. Mas a maioria são 220. Então você precisará checar a rede com a utilização de um multímetro, alicate amperímetro, não importa, na escala de tensão. Então você vai checar a rede para ver se realmente está tendo 220, ok? Outro detalhe que precisa se falar é que o ar-condicionado ele precisa ter uma rede elétrica somente para ele. Ele deve ter um disjuntor de proteção de corrente elétrica somente para ele, ok? Então não é aconselhado você instalar
na mesma rede onde está ligado o micro-ondas, a máquina de lavar ou qualquer outro tipo de aparelho. Não é aconselhado estar instalado na mesma rede que está instalada essa máquina. Às vezes está na mesma rede, mas não está bem dividido. Então, a aconselhado precisa ter um lugar só para ele, um disjuntor de proteção somente para ele. Então, já deixa o cliente avisado. Se você vai realizar, eu não sei. Eu prefiro mandar chamar um eletricista, ok? Porque também eu já exijo para o cliente pedir, se caso não tiver no apartamento ou na sua residência aterramento, pedir para que um eletricista também faça o aterramento. Lembrando, eu também sou eletricista industrial, formado pelo Senai. Mas só que muitas vezes eu não pego a parte elétrica, porque às vezes o cliente ele quer tudo junto, entendeu? Se você dá um valor da instalação do ar-condicionado, às vezes ele quer que você faça tudo, a parte elétrica, infraestrutura, por exemplo, se precisar raser a parede, sem pagar nada mais por isso. Então, eu prefiro pedir ao cliente para chamar um eletricista, algum pedreiro para rasgar a parede, se caso ele quiser o cano embutido, entendeu? Para também fechar. Então, porque se você pegar tudo e você cobra o mesmo valor, você vai ter perdendo tempo e dinheiro, ok? Perdendo tempo e dinheiro. Então vamos lá. Checar a rede elétrica, já falei. Outra coisa, você deverá dizer para o cliente o que inclui na instalação, entendeu? O que inclui na instalação para iniciar essa instalação. O que você deverá oferecer no conjunto da instalação para o cliente, ok? Então você deverá oferecer suportes para a fixação da condensadora, que são aquelas mãos francesas, aqueles braços mais comuns, que aí você já viu, que segura o condensador, que é a parte externa, o condensador. Também você precisará oferecer para o cliente os parafusos necessários, ok? Perdoe, eu vou me abaixar um pouco aqui para mostrar alguns parafusos que eu utilizo. Alguns parafusos então, tá aqui alguns parafusos que eu utilizo. Vou lhe mostrar mais de perto esses parafusos. Aqui é um parafuso número 8. Utilizo ele bastante, entendeu? Para a fixação do suporte do evaporador, ok? Também eu utilizo bastante essas buchas. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Tanto a número 8, aqui é a número 10, mas a número 8 também é do mesmo jeito. Tanto a número 8 como a número 10, para a fixação. Número 8 para a fixação aqui do suporte do evaporador. E a número 10 para a fixação do suporte do condensador. Também eu gosto de utilizar esses parafusos, né? Número 10 ou 11, chamado, com a ajuda de uma arruela, ok? Perdoe-me, para a instalação ficar bem segura, não passar, não correr, porque muitas vezes a abertura do suporte vai pedir do suporte ficar bem preso, ou seja, correndo o risco de passar pelo parafuso. Então, por isso que é bom uma boa arruela, ok? Então, esses são alguns parafusos que eu gosto de utilizar. Também para prender condensador, eu gosto de comprar esses parafusos que é um pouco maior, né? A ver quando você compra o suporte, havia uns parafusos mais ou menos desse jeito. E é muito curto. Entendeu? Às vezes fica muito ruim para colocar eles. Então eu prefiro comprar esses que são um pouco maiores, ok? Espero que esteja vendo. Legal, ok? Então,
Você vai botar na hora do suporte, eu vou estar mostrando isso. Um por baixo, encaixou o parafuso no suporte, no condensador, prendendo no condensador. Vem com a outra por cima e coloca a porca. E dê um aperto, entendeu? Então é basicamente isso que você vai precisar. A da tubulação, do KPP, do esponjoso. Eu vou estar explicando isso nas outras aulas, ok? Então, aguardo você na próxima aula.